Olá, sejam bem-vindos ao curso de Finanças Pessoais. Eu sou o professor Araújo, sou professor de administração do Instituto Federal Catarinense. Estou aqui contribuindo para o curso de Finanças Pessoais liderado pelo professor Jeter. Vou falar hoje sobre noções de investimento. Então, seguindo aqui, qual vai ser a nossa sequência? Nós vamos falar sobre 5 pontos. Iniciando em dinheiro para quê? Depois vamos falar sobre o caráter clínico da administração, o que envolve também a área de administração financeira e finanças pessoais. Depois vamos falar sobre investimento e poupança. O que é investimento exatamente, o que é poupança. Vamos falar sobre levantamento e alocação de recursos, ou seja, como a gente pode obter recursos financeiros e como a gente pode destinar esse recurso financeiro. Vamos falar sobre outros temas importantes nessa noção de investimento, que é liquidez, rentabilidade e variabilidade dos retornos, certo? Então, também fazendo um pouquinho do meu merchandising aqui, eu sou autor de um livro de administração financeira, e esse livro de administração financeira, vou mostrar ele aqui para vocês. Acho interessante porque o livro, que é esse aqui, ele começa, focado aí em pequenas e médias empresas. É um livro bastante prático na área de administração financeira, mas o primeiro item, nós começamos dizendo o seguinte: olha só, o planejamento e a relação com o dinheiro. E a gente vai falar justamente sobre essa questão da relação, da disciplina e do objetivo de se ter dinheiro. São algumas questões que é importante nós termos bastante claro para termos uma boa gestão das finanças pessoais, e como isso é um pré-requisito, para se trabalhar bem as finanças em uma empresa. Esse é o ponto que é colocado no livro. Tem aqui o link de onde vocês podem comprar esse livro. Ele está disponível nas livrarias catarinenses. Espero em breve estar de volta disponível a versão eletrônica na Amazon, e também outros canais online, mas por enquanto ele está aí disponível, Então, o livro começa dizendo exatamente isso: o planejamento e a relação com o dinheiro. Ao tratar de planejamento financeiro, uma das questões fundamentais é a relação pessoal que os indivíduos têm com o dinheiro e como planejam utilizá-lo. Isso é determinante para indicar como eles vão lidar com o dinheiro em suas empresas. Então, justamente esse ponto que vai se desenrolar, a questão de propósito, do propósito da nossa vida, para que nós queremos dinheiro. Então, dinheiro para quê? Dinheiro, ele é um meio ou ele é um fim? Nós precisamos ter essa clareza de propósito, de pensar o que queremos da vida. Então, o dinheiro, ele vai ser um meio para você atingir os seus grandes objetivos pessoais. Quais são os seus grandes objetivos na vida? Quais são, talvez, a forma como você queira viver? Quais os seus propósitos? E aí a gente vai precisar trabalhar quais alocações de recursos você vai ter ao longo da sua vida. Então, os maiores gastos, geralmente, para as pessoas, vai ser com moradia, aquisição de um imóvel próprio, ou um custo mensal com o aluguel, mas a moradia e a alimentação são itens que não se tem como fugir dele, independente dos estilos de vida, mas o tipo de imóvel que você vai comprar depende do seu propósito na vida. Se o propósito inclui formar família, você vai pensar em um imóvel um pouco com mais cômodos, com mais quartos, a localização do imóvel, se vai ser um apartamento, se vai ser uma casa, se vai ser um sítio, se você vai viver como nômade digital, morando em hotéis ou Airbnb, são diferentes, mas você precisa estar, ter algum lugar para o qual ir no fim do dia, ou no qual você esteja. Moradia
é um custo e ele geralmente é elevado. Automóvel, ou você vai depender de transportes públicos. Então, uma vez que você tem essa clareza de quais são as suas grandes compras, grandes aquisições ao longo da sua vida, fazendo até um link com aquilo que o professor Jeter disse em aula anterior, de que nós devemos parar e pensar se nós realmente precisamos comprar, adquirir algo, aplicar esse recurso para aquisição, em coisas pequenas que podem ser supérfluas, né? E imagina então o quanto devemos parar para pensar nas aquisições maiores, porque elas vão ter um grande impacto financeiro. Então, são decisões que precisamos tomar, e uma vez que nós temos clareza de qual é o estilo de vida que queremos ter, nós vamos ter maior facilidade para tomar decisões financeiras em finanças pessoais. Por quê? Porque dependendo do estilo de vida, se você tem clareza de que você quer conhecer o mundo e quer ganhar, né, conhecer os lugares, conhecer a história de cada local, e isso é mais importante para você, uma viagem ela passa a ser um dos seus grandes objetivos. Para um outro perfil de pessoa, no qual formar família logo e estar mais fixo em um local e conseguir prover uma boa qualidade de vida para sua família, talvez a viagem ela seja menos prioritária. E isso vai impactar diretamente nas aplicações financeiras que você pode fazer. Por quê? Nós vamos entrar em mais detalhes numa aula futura em relação a isso, mas bem basicamente, para quem vai viajar, vai buscar atrelar a sua reserva, a sua poupança a moedas internacionais. Então, provavelmente alguma aplicação que envolva o dólar, o euro ou uma cesta de moedas vai necessitar ter uma maior quantidade dessa aplicação na sua carteira de investimentos, de aplicações. Talvez para quem vai adquirir um imóvel, fundo imobiliário seja uma aplicação mais importante. Então, ter essa clareza o mais breve possível na sua vida para saber quais são as grandes aquisições que você quer fazer, ajuda a você ter disciplina com o dinheiro, com as suas finanças pessoais, direcionada àquilo que você vai fazer com o dinheiro. E isso é fundamental, porque a questão da clareza de propósito de vida é muito importante para que o dinheiro seja um fim em si mesmo, né? E isso também não é algo muito benéfico para a qualidade de vida. O dinheiro, uma relação saudável com o dinheiro implica em que o dinheiro possa, né, propiciar uma boa qualidade de vida, uma boa relação com a sua comunidade, com os seus amigos, com a sua família. O dinheiro ele precisa ser bem trabalhado, nem desperdiçado e nem acumulado por acumular. Ele deve ser um bom meio para você ter uma vida aquela vida que você deseja ter, certo? Então, nesse ponto entra a questão do caráter clínico da administração, em que cada caso é um caso. Falamos em perfis diferentes, pessoas que têm objetivos diferentes terão indicações diferentes de alocação dos seus recursos. Ou vão buscar investir no imóvel, ou em viagens, lazer, em esportes, no seu meio de transporte, com mais conforto. Então, cada perfil vai demandar uma carteira de aplicações ou utilização de recursos de forma diferente. Então, o que é melhor em administração, em investimentos, em aplicações financeiras? Depende muito, né? De modo geral, os autores da área financeira recomendam realizar uma reserva de 10% dos seus recursos, mas claro, é válido, principalmente como reserva de emergência,
talvez 5, 8%, ter um valor que deve ser guardado para emergências. Mas a alocação desse seu recurso e até o quanto você vai poupar além dos seus custos fixos, outro elemento que já foi trabalhado no curso também, que é importante cuidarmos para não termos um custo fixo, né, amarrado já das suas receitas financeiras, é importante. Mas nesse ponto que a gente fala de que cada caso é um caso, é importante ter cuidado para evitar adotar receitas prontas, porque essa receita pronta, ela pode ser boa para uma pessoa média, mas será que você é uma pessoa média? Será que as suas preferências são as preferências? Então, assim, na média, as pessoas precisam morar, precisam se alimentar, precisam de transporte. No entanto, existem muitas diferenças, né? Até mesmo diferenças, a diferença de renda vai implicar na sua propensão marginal a consumir, né? Que é uma questão o quanto você pode poupar da sua renda se você ganha um salário mínimo é muito diferente do quanto você pode poupar para sobreviver se você ganhar 20 salários mínimos ou mais, né? A capacidade de poupança para quem ganha mais é maior. Então, as receitas prontas, elas nem sempre vão ser o ideal para você, aliás, raramente vai ser, né? Existem bons conselhos, claro, conselhos gerais, por exemplo, não devemos gastar mais do que ganhamos, sim, o que não quer dizer que no momento de desemprego ou de falta de receitas você não possa gastar a sua reserva, gastar mais do que você acumulou, quanto você ganhou, para suprir as necessidades básicas, para moradia, para alimentação, enfim. Então, existem aqueles canais de YouTube, livros, materiais que dão uma receita fechadinha, prontinha, sem analisar o seu perfil. Isso não é uma boa ideia, de modo geral. Você pode ler, tenha sua visão crítica, pense se aquilo que está sendo colocado serve para o seu caso, né? E esse é o que leva ali à próxima pergunta, né? Eu gosto de fazer esse paralelo da administração, inclusive da administração financeira e finanças pessoais, com a medicina, em que cada caso é um caso. Fica a pergunta: você toma um remédio que o médico do seu vizinho prescreveu para o seu vizinho? Será que você tem o mesmo problema de saúde? Será que, apesar do mesmo sintoma, a causa raiz do sintoma é o mesmo? Né? E aí precisamos ter cuidado, porque em função de genética, de questões ambientais, questões de histórico, questões de problemas que você já tem anteriormente, até de alergias, que são questões às vezes aleatórias, você não deve tomar um remédio que foi prescrito para outra pessoa, ao menos não sem consultar um médico. Então, claro, busque se informar, busque as informações, mas consulte um médico, consulte um profissional da área especializada, e isso serve para todas as áreas, pessoal. Na gestão, nós sempre indicamos, para cada situação, a gente tem uma visão geral, tem indicações em planejamento, mas as indicações específicas, né? A gente vai para o engenheiro, vai para o profissional da saúde, vai para cada especialista em sua área. Nós precisamos ter essa visão, né? Então, precisamos refletir se as orientações específicas, né? Investe aqui que vai dar muito dinheiro. Será que, né? Mas quanto tempo esse dinheiro vai ficar preso nessa aplicação sem você tomar um prejuízo se precisar retirar, por exemplo? Então, Tesouro Direto nesse momento está bom ou não está, enfim. Mas quando você ouve uma indicação dessa, você precisa ter a noção de que em determinadas circunstâncias você pode ter uma perda para retirar esse dinheiro. É questão de tributação, tem vários detalhes. Então, busque se informar bem para ver se, no caso em específico, vai ser bom para você ou não. E aí entra uma questão de definição, uma questão técnica aqui. O que é investimento e o que é poupança? Vamos lá.
Então, o investimento em si significa aplicação de capital, de recurso financeiro, com a expectativa de um benefício futuro. O investimento significa, mais especificamente ainda, você aplicar no setor produtivo. Então, o investimento ele é sempre produtivo, tá? Quando a gente fala de investimento, a gente está falando em investir em máquina, em capitais, e aí tem aplicações financeiras decorrentes de investimento. Nós vamos falar disso na sequência. Então, investir está vinculado à produção. A poupança é a parcela da renda que ela não é consumida. Então, é quando a gente deixa de consumir para consumir depois. Então, investir significa pegar o dinheiro e aplicar para produzir. Poupar significa guardar o dinheiro para consumir depois, para consumir futuramente. Então, o investimento produtivo, ele tem duas possibilidades, assim, a grosso modo, digamos. Você tem a possibilidade de você abrir uma empresa e produzir, né? Mas eu vou investir meu recurso, né, em uma intermediação financeira. Ou você pode intermediar essa produção pelo sistema financeiro. Na prática, você estará poupando, mas ele ainda é vinculado ao setor produtivo por meio do banco. Como isso funciona? Quando você faz uma aplicação financeira no banco, o banco promete que vai pagar, por exemplo, naquela aplicação específica, 1% ao mês. O banco ele não fica com esse dinheiro parado. Ele não simplesmente armazena, guarda o dinheiro. O banco ele vai emprestar esse dinheiro, obviamente, por uma taxa mais cara. Ele vai prestar esse serviço de intermediação no sentido de que ele vai também fazer análise, né? Será que essa empresa tem condições, essa fábrica vai conseguir pagar o empréstimo? Ela vai fazer essa análise de risco, vai avaliar o projeto, vai avaliar a situação e linhas de créditos diferentes, e ela vai oferecer esse dinheiro ou para alguém que queira consumir no momento e não tem o dinheiro, que é o crédito para consumo, mas estamos focando aqui também nessa parte de, principalmente, para a produção. Então, as empresas vão buscar um empréstimo nos bancos, elas prometem pagar uma taxa maior do que o banco está pagando para a pessoa física, e ela vai lá, ela produz, ela compra os insumos dela, compra os maquinários, ou aprimora esse maquinário, otimiza ele, vai investir esse dinheiro na fabricação de produtos, e normalmente ele vai ter uma margem de lucro que é maior do que os 3%, obviamente, nesse exemplo, né? Então vamos supor que ele teve 20% de lucro, ele vai lá, devolve 3% ao mês, vai pagando o empréstimo, com esse recurso o banco vai pagar 1% e ficar com a diferença dele também. Então, quando falamos em investimento, nós estamos falando mais especificamente em investimento produtivo, né? Aquilo que quando nós fazemos uma aplicação financeira, na verdade, tecnicamente, sempre estaremos poupando, né? E por isso, ter essa noção é importante, porque nós vamos poupar para crescer esse recurso financeiro para utilizá-lo com algum propósito, né? Vamos cuidar para não ser tão miseráveis que ao final da vida a gente vai ter só um monte de dinheiro no banco. Isso também não é tão saudável, né? O mais saudável é a gente utilizar bem, com sabedoria, o dinheiro e ser feliz no processo, né? Com bastante responsabilidade, sabendo que o dinheiro ele não suporta, digamos assim, falta de cuidado, né? O dinheiro não aceita desaforo, né? Então isso é poupar. Poupar é guardar para consumo, para utilização futura. E quando nós poupamos, nós vamos fazer alguma aplicação financeira, até porque a inflação vai comer esse dinheiro, né, vai desgastar parte do valor desse dinheiro se nós guardarmos o dinheiro embaixo do colchão. Acho que ninguém mais faz isso, né? Então nós vamos fazer aplicações financeiras e nós entendemos de onde vem a rentabilidade da aplicação financeira ali quando a gente falou
sobre a intermediação financeira. Então, um dos pontos a cuidar é a volatilidade do mercado, né? Precisamos cuidar em que instituição nós estamos realizando a aplicação financeira, precisamos ter noção do nível de risco dessa aplicação financeira e precisamos de alguns conceitos aqui. Por exemplo, conceito de liquidez. Eu vou realizar uma aplicação financeira e esse dinheiro vai ficar aplicado por quanto tempo? Se eu precisar desse dinheiro, eu consigo retirá-lo? Se retirá-lo, eu vou ser penalizado antes de algum prazo, que é bastante comum. Qual é esse prazo? Então, nós temos alguns conceitos que são importantes nesse sentido. Por exemplo, conceito de liquidez. Vamos supor que uma pessoa foi lá e investiu, né, aplicou o recurso financeiro dela na aquisição de um patrimônio, comprou um apartamento de R$ 500.000. Vamos compará-la com uma pessoa que não tem mais nada na vida a não ser R$ 10 na carteira dela. Qual dessas duas pessoas consegue comprar pão na padaria hoje? A pessoa que tem um apartamento de 500 mil e mais nada? Ou uma pessoa que tem só R$ 10 na carteira? Então, a pessoa que consegue comprar pão na padaria hoje é a pessoa que tem R$ 10 na carteira. Ou a pessoa que tem um apartamento de 500 mil vai ter que conseguir esse dinheiro emprestado. Mas quem tem mais liquidez, quem consegue sair agora e comprar pão imediatamente é a pessoa que tem R$ 10 na carteira. Esse é o conceito de liquidez, é conseguir transformar o teu ativo, seja ele o dinheiro em caixa ou algum outro ativo, uma aplicação financeira ou aqueles imobilizados, né? Um imóvel, um automóvel. Quanto mais rápido você consegue transformar o teu ativo em poder de compra imediato, maior é a tua liquidez, maior o teu patrimônio, né? Tua quantidade de recursos tem liquidez. Certo? Então, esse é um ponto a se pensar. Em aplicações financeiras, você deve se preocupar com a questão de que, olha, se eu precisar de uma reserva de emergência, essa reserva de emergência precisa ter bastante liquidez. Então, eu preciso ter um valor para caso haja um problema de saúde inesperado, algum acidente, em que eu precise do dinheiro e não possa esperar a retirada dele de uma aplicação que tem algum prazo do qual eu preciso respeitar para não perder dinheiro. Então, é necessário administrar isso com cuidado. Essa é uma das fontes de perda de dinheiro involuntária, né? Então, outra questão fundamental para a noção de investimento, de aplicação financeira, de aplicação dos recursos de modo geral é o risco versus a rentabilidade do teu ativo. Quanto maior o risco, maior a tua variabilidade de retorno. O que isso significa? Não quer dizer que, por ser maior o risco, a rentabilidade será maior. Subjetivamente, ali, subliminarmente, algumas instituições financeiras, até por uma questão de propaganda, divulgação de seus produtos, eles falam, quanto maior o risco, maior o retorno. Não é assim que funciona. Quanto maior o risco, maior a variabilidade da tua rentabilidade. Tu pode ter quando o teu risco é maior, tu pode ganhar mais ou menos e pode inclusive perder. Então, quando a gente fala a questão da variabilidade, a gente está falando assim, quanto maior o risco, né? Quanto mais, pensando o oposto, quanto mais seguro a tua aplicação, geralmente menor a rentabilidade dela. Porque ela vai ser aquele 1% ao mês, no mercado atual, 0,8%, 0,9%, batendo em 1% ao mês num CDB, por exemplo, que ele é relativamente seguro. Você desconta a inflação, mas você está ganhando alguma coisinha ainda, né? Negativo você não fica. Agora, quando você faz uma aplicação financeira em ações, aí os riscos são grandes. Você tem uma variação do valor de face dessa ação que você está comprando.
cotação dela sobe, desce todos os dias. Esse valor de aquisição desse pedacinho de uma empresa que você compra na bolsa de valores, ele tem variações diárias. Então, se você comprar no momento errado, né, no dia errado, às vezes no minuto errado, você pode estar comprando muito caro. Então, é necessário fazer uma análise dos fundamentos da empresa e também avaliar o preço dessa ação, se no momento está adequado, o quanto essa ação vai render, vai ter de rentabilidade, quanto vai trazer depois de proventos, enfim. Então, à medida que vai ficando mais arriscado a aplicação financeira, o investimento, maior é aqui essa variação que você pode ter. Você pode ter, inclusive, prejuízo. E não é incomum para quem trabalha com ativos de maior, aplicações financeiras de maior risco. Você se monta, inclusive, carteiras de ações em que você planeja que em alguns setores, em algumas dessas ações você terá lucro e em algumas você terá prejuízo. Pode ser que se inverta, que você não sabe exatamente qual vai dar lucro, qual vai dar prejuízo. Você faz uma certa securitização nessa carteira de investimento, ou seja, esse conjunto de investimentos, né? Aquela regra geral que ela é válida, assim, digamos, que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Você deve buscar diversificar a sua carteira de aplicação financeira, de investimentos, né? Quem tem mais dinheiro, por exemplo, precisa ter bastante cuidado com isso. Então, quem tem mais dinheiro, quem tem um patrimônio grande, já tem uma renda maior, vai diversificar, vai ter uma carteira de investimentos mais diversificada, aplicação em imóveis, em algum patrimônio, empresas, né? Vamos falar sobre investimento. A aplicação financeira que você pode fazer, que possui um dos maiores riscos, mas também traz a possibilidade de um grande retorno, inclusive, é a aplicação em abrir uma empresa, em ser sócio, em comprar a sociedade de uma empresa, em fazer um plano de negócio, em captar recursos e você abrir uma empresa, você está investindo diretamente. Então, né, você está tirando o intermediário aqui da jogada, ele te dá algumas garantias, mas também fica uma parcela grande do lucro. Você tem uma quantidade, ou você tem capacidade de, vamos falar sobre as fontes de recursos para isso, mas você pode investir aqui na empresa. Por que ganhar 1% ao mês se você pode ganhar 20% ao mês? Claro que nessa equação nós temos muito risco aqui, nós temos uma absorção de riscos aqui, tem você em seu dinheiro. E você pode ter na sua carteira no seu patrimônio, aplicações financeiras, imóveis, vários ativos diferentes financeiros, ações, fundos imobiliários, LCI, LCA, CDB, CDI, poupança um pouquinho também, por que não? É garantido. E você pode ter uma empresa, ou empresas, no plural, certo? Então, pensando em que você pode ter essa aplicação diretamente, investindo em empresas, né, com risco maior, mas é um risco administrável, é um risco que você tem algum controle mais direto do que sendo um acionista minoritário, né? Você tem poder sobre decisões em algum grau, né, um pouco maior, um pouco menor. Você pode interferir, gerenciar o seu risco, né? E nós temos diferentes fontes de recursos. Não é só a aplicação do recurso financeiro que é importante em finanças pessoais. Nós precisamos pensar quais são nossas fontes de renda. Então, dentre as fontes de renda, nós temos aqui salários, que você ganha pela remuneração do seu trabalho. Nós temos os juros, que remunera o capital, o dinheiro que você colocou em alguma aplicação financeira. Nós temos o lucro, que é decorrente de você ter a empresa e obter esses lucros. Você tem aluguel, que é a remuneração do uso de um imóvel, que é de sua propriedade. E nós temos os royalties, que é o pagamento pela sua propriedade intelectual, caso você tenha algum ativo intelectual. Então,
quando falamos em finanças pessoais, não se trata só em você cuidar apenas como você gasta o seu dinheiro, como você ou poupa, ou investe, ou consome, mas também da sua renda. Você deve procurar cuidar de melhorar a sua renda. Então, quem gosta de estudar, né, capacitação, quem não gosta vai precisar se capacitar um pouco mais também para que você tenha maior eficiência, saiba utilizar melhor os seus recursos, aplicações, e é o que estamos vendo aqui, a questão financeira, para que você faça boas aplicações financeiras, uma boa alocação dos seus recursos, do seu patrimônio também, inclusive empreender. E aí empreender ele se torna uma questão de você ampliar. Pense bem, o quanto você vai conseguir acumular financeiramente na sua vida se você ganha 1% ao mês do pouco que tem, e o quanto você vai conseguir acumular se você tiver uma empresa que tem uma margem de lucro de 15% a 20%, além da remuneração do seu trabalho, seu prolabore, né? Então, empresas que sejam lucrativas é o desafio, né? Mas obviamente, né, você, claro que tem um risco maior, mas 15, 20, 25% é muito maior do que 1%, certo? Claro que vai implicar também, né, em várias outras questões, volume de faturamento, margem de lucro, outros detalhes que nós veremos também mais adiante, provavelmente em outra aula. E aí uma das formas de você obter recursos para você abrir uma empresa, e aí a forma que você vai utilizar o seu recurso importa muito, né? O endividamento para consumo, ele pode ser útil em alguns momentos, mas precisa ser administrado com muita sabedoria, com muito cuidado, né? Mas o endividamento para você produzir mais, o endividamento para você abrir uma empresa, se você tem conhecimento técnico, conhecimento da área, conhecimento de mercado, buscando especialistas que complementem o seu conhecimento, né? Se você é engenheiro, contrata um administrador para te ajudar no plano de negócio, um advogado para te ajudar nas questões jurídicas, contratuais, e assim por diante, né? E vice-versa. Você deve buscar especialistas em cada área, no seu mercado, entendendo o seu consumidor, enfim. Você tem essas possibilidades. E o empréstimo para abrir uma empresa é uma ideia interessante. Você não precisa ter o dinheiro completo de um plano de negócio para você abrir uma empresa, ou para você comprar as cotas, né, de uma micro, pequena empresa. Você pode realizar um empréstimo, e esse empréstimo ele vai te trazer retorno, vai te trazer o teu prolabore, se trabalhares na empresa, e os lucros. Então, esse endividamento é um endividamento que precisa ser bem planejado, ele exige um plano de negócio para você ter certeza, ou uma análise, né, principalmente se você está comprando uma empresa, um levantamento do quanto realmente vale a empresa, de quais são as possíveis débitos, dívidas que existem, né? Se são saudáveis, é natural que empresas tenham dívidas, elas se financiam, aí normalmente elas têm uma margem de lucro que permite isso, mas você precisa ver a precificação adequada, ter um relatório em relação à empresa. É importante você buscar profissionais que façam esse tipo de trabalho, a gente chama de valuation, né? Mais um merchandising aqui, também faça esse tipo de trabalho, um trabalho técnico, mas é interessante que seja feito, assim como planos de negócio. Você tem diversas fontes para você obter recursos para você abrir uma empresa. Você pode realizar empréstimos, você pode realizar financiamento atrelado ao ativo em determinadas situações, você tem linhas especiais de crédito para empreendimentos, a partir de bancos de fomento, Badesc, BNDES, BRDE, você tem até consórcios, e existem outras formas de você, crédito pessoal, você tem diversas formas de se endividar, de você obter crédito no mercado, mas esse crédito ele pode te ajudar a alavancar a sua renda. Então,
essa relação com o dinheiro, ela não é tão simples, ela é muito complexa, né? Então, às vezes, um exemplo que eu gosto de trazer é o automóvel. O automóvel ele pode ser um bom ativo ou um ativo ruim, financeiramente falando. Ele, ele é um ativo bom quando ele vai te trazer mais recursos. Então, veja bem, o mesmo automóvel, se ele for comprado por um representante comercial que viaja e que ganha a vida fazendo isso, e ele vai trabalhar muito melhor com um automóvel, então esse automóvel ele traz retorno financeiro, né? Essa aplicação no automóvel, ele passa a ser praticamente uma máquina, né? na atividade profissional, é uma aplicação que traz recurso. Ainda que tenha os custos, eles são pagos pelo uso da máquina. Agora, quando ele é apenas para trazer conforto, para você passear, não que não seja importante, não que não seja um objetivo válido, né? Apenas ele vai trazer um grande gasto, muitos custos fixos e alguns custos variáveis, e ele vai ser, né, é um gasto grande. Então, será que vai fazer bem para suas finanças? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que valha a pena ou não, né, dependendo dos seus objetivos de vida. Então, numa situação você tem um grande depende, numa outra você tem, olha, vai fazer sentido. Realmente vai trazer mais retorno do que trabalhar, né? Tipo, é impensável trabalhar como representante comercial num país de dimensões do Brasil sem um automóvel próprio, ok? Então, novamente, esse dinheiro para quê, né? O alinhamento da aplicação do recurso com seus objetivos maiores, certo? Então, devo voltar aqui para trabalharmos, né? Combinamos isso com o professor Jeter, com o bolsista também, que tem dado apoio para nós. Vamos voltar aqui para falar sobre essas questões da aplicação dos recursos financeiros. Vamos falar sobre, nas próximas aulas aí, sobre quais aplicações fazem mais sentido em finanças pessoais em algumas circunstâncias, tentando trazer algumas possibilidades para você ver em qual você se encaixa. E vamos também voltar para falar sobre empreendedorismo, sobre plano de negócio, né? Acho que ficou bem claro nessa aula que o investimento feito diretamente ali em empresas, ele traz muito mais risco, mas ele também traz muito mais retorno, tá? Então, por hoje, eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.